agora o destaque para uma pesquisa da UEM. Para quem não sabe, a UEM é um celeiro de pesquisas que vem cada vez mais contribuindo, né, não só para o desenvolvimento local e regional, mas para com todo o país por conta de sua abrangência e proporção que está ganhando cada vez mais, né? Verdade, Jota. A UEM é uma das maiores universidades do mundo, né? Classificada como uma das maiores do mundo. E uma pesquisa desenvolvida por cientistas aqui da Universidade Estadual de Maringá pode mudar a forma, Jota, como milhões de brasileiros fazem hoje a prevenção contra o câncer do colo de útero. O estudo ele ajudou a criar uma nova diretriz para o Ministério da Saúde que permite que a coleta de material para o exame seja feito dentro de casa, sem a necessidade do tradicional Papa Nicolau. A expectativa com isso é aumentar o número de mulheres que realizam rastreamento da doença e reduzir os mais de 17 mil casos registrados todos os anos do câncer de colo de útero aqui no país, Jota. Confira agora na reportagem do Bruno Gerhard. É durante uma manhã chuvosa que a Márcia Maria de Aguiar, uma mulher de 49 anos, chega à unidade básica de saúde perto da casa onde mora, em Maringá. Ela vem para fazer os exames preventivos para rastrear o câncer do colo do útero. Um cuidado que tem desde os 25 anos de idade. Sempre estou fazendo exames, sempre fazendo o preventivo. Já precisei fazer uma cirurgia de retirada de útero, então sempre estou cuidando, né? Fiz o exame, então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer sempre. O cuidado com a mulher é uma coisa, assim, importantíssima, né? Então a gente precisa estar atenta, fazer os exames laboratoriais que o médico pede e mais esses que a gente precisa cuidar, né? Útero, essas coisas, então é muito importante. Mas a realidade dela é bem diferente do contexto geral no Brasil. O Ministério da Saúde estima que, quando o assunto é a prevenção contra o câncer do colo do útero, mais de 36 milhões de mulheres que têm entre 25 e 64 anos estão há muito tempo sem fazer o exame ou jamais fizeram. Os dados são alarmantes. Levantamentos de conselhos de secretarias municipais de saúde apontam que mais da metade das mulheres brasileiras, cerca de 52%, chegam a ficar sem realizar o exame ginecológico preventivo durante toda a vida. E o Ministério da Saúde indica que cerca de 50% diz acreditar que o procedimento não é necessário. Só que 1 a cada 10 mulheres não conhece o câncer de colo do útero. E de cada 10 que já tiveram relações sexuais, 8 deverão ter o vírus HPV antes dos 50 anos de idade. Vírus esse que pode evoluir para um câncer silencioso nas fases iniciais, se não for prevenido. Mas apesar de bastante difícil, existe uma esperança de que esse cenário possa mudar. Tudo por conta de um estudo desenvolvido por pesquisadores de universidades brasileiras, para que a forma de rastrear a doença seja mais acessível, rápida e com menos tabus. E é dentro de um laboratório na Universidade Estadual de Maringá, em meio a equipamentos de análise de ponta adquiridos há alguns anos, que encontramos a professora doutora Márcia Consolaro. Desde 2013, que ela estuda formas mais eficientes de rastrear e prevenir a doença. E junto com outros pesquisadores, foi a responsável por criar a nova diretriz que está sendo implementada pelo Ministério da Saúde no Brasil, a chamada autocoleta. Um protocolo que pode ser feito por qualquer mulher, em casa e sozinha. As mulheres não gostam de uma coleta por um profissional de saúde, tem questões familiares que o marido não gosta que ela colete, ou ela trabalha e vai deixando, tem filhos e deixa para lá, tem medo de que seja diagnosticado câncer, mas na verdade é um exame para prevenção. Mas quando se fala em câncer ainda também tem tabu. E é exatamente isso que leva as mulheres a ter câncer, porque esse câncer ele é 100% prevenível, 100%. É uma pena que no mundo ainda nós temos aí quase 700 mil novos casos de câncer de colo do útero, principalmente em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, e o Brasil está entre os principais. E a gente viu também que muitas mulheres não querem ir à unidade, elas têm que ser procuradas, estimuladas, educadas para entender a importância, para daí
começarem a participar de um sistema, e a autocoleta ajuda muito. A mulher também se sente muito participante da saúde dela, como um agente da própria saúde. A adesão é praticamente de 100%, né, para as mulheres que a gente convida para o estudo. E vira uma empolgação ao redor da casa, né? Muitas mulheres vêm, se manifestam que gostariam de participar também. As amostras que são coletadas dessa forma na casa da paciente por elas mesmas, com um kit entregue de graça, depois são enviadas para laboratórios para a realização do teste molecular para identificação do HPV. E com isso, o protocolo é capaz de identificar o vírus ainda mais cedo do que o exame que existe atualmente, o Papa Nicolau, que precisa ser realizado por um especialista. O Papa Nicolau, a gente vê no microscópio células que o vírus já alterou. Mudando para o teste molecular, você pode saber que a mulher tem aquele vírus antes das células mudarem. Então, a gente chama de uma sensibilidade muito maior e uma capacidade de prevenir muito mais o desenvolvimento de alguma lesão, que é o que a gente fala. Mas eu vou ter HPV, eu vou ter câncer? Não, são poucos casos, mas esses poucos levam a esses números enormes. Eu fiz o teste molecular, eu tenho um HPV de alto risco, eu tenho alguma coisa? Não necessariamente, mas ela vai ser seguida por um médico regularmente para que isso não aconteça. Então é uma mudança de paradigma muito grande que já vem acontecendo fora do Brasil e que agora a gente está podendo trazer. E antes, para o Papa Nicolau, tem que ter uma coleta por um profissional de saúde, que é o que as mulheres não gostavam. Precisa-se de uma clínica, de um OBS. Agora, para o teste molecular, a mulher pode fazer sua autocoleta. Então, ela pode usar um dispositivo que é simples, no trabalho, em casa, no momento que for conveniente, né? E tendo um profissional que vai buscar, né, para que ela não tenha essas barreiras em fazer o exame. Desde 2023 que testes com a nova forma de coleta foram realizados. Equipes de unidades básicas de saúde foram treinadas, pacientes selecionadas e os testes feitos nas casas delas. A Claudirene Veronés, agente comunitária de saúde em Maringá, foi uma das responsáveis por levar esses testes até as pacientes. E diz que a recepção, mesmo por parte de quem nunca havia feito o exame, foi extremamente positiva. Sabe qual foi a porcentagem das mulheres que aceitaram realizar a autocoleta? 100%. Porque tinha paciente que nunca tinha feito, 2, 3 anos sem fazer, né? Ou não tinha tempo. Porque teve paciente que eu deixei e ela ia colher 2 dias depois, à noite, quando ela chegasse do trabalho. Né? Então é muito bacana, porque ela não tinha tempo de vir aqui no posto. Então, todos receberam muito bem. O que também significa que, se o protocolo for seguido, pode ser possível acabar com os mais de 17 mil casos de câncer de colo do útero registrados todos os anos no país. A Márcia, com quem falamos lá no início da reportagem, fez a autocoleta na casa dela e disse que se sentiu acolhida e segura ao saber que poderia realizar o exame dessa forma. Super confortável, porque você está na sua casa, elas chegaram, passaram o projeto para mim, explicaram, então assim, me entregaram o kit, eu mesma fiz a coleta, entreguei, então não precisei sair da minha casa, foi muito bom. Eu recomendo porque é muito bom fazer em casa mesmo. Se o protocolo for esse, para vocês melhor ainda. Ah, sim, né? Isso também por conta das pessoas que têm vergonha, né? De fazer lá no posto, de ter que, né? Então, em casa é muito melhor. Com a nova diretriz em andamento, o objetivo é que em 5 anos o protocolo seja realizado com o autoteste em todo o Brasil, com o exame Papa Nicolau deixando de ser utilizado. Um orgulho para pessoas como a professora Márcia Consolaro, que há tantos anos estuda dia e noite o tema e que, através do poder da pesquisa e da ciência, pode ajudar a salvar vidas de centenas de milhares de mulheres. É muito emocionante para um pesquisador, né? Você falar, nossa, a pesquisa impacta, ela impacta, né? Mas ela está vendo um impacto direto
em questões que você não via mudança. Tentava-se de tudo e parece que nada mudava cenário, né? Então E um conformismo quando você vê isso e fala, meu Deus, eu queria que fosse para todas. Eu quero isso para as mulheres brasileiras, né? Então, com as novas diretrizes, participando, tentando mostrar e mostrando a importância, então assim, é uma realização muito grande. Muito legal, hein? Uma pesquisa fundamental aí para que as mulheres possam, né, receber um diagnóstico precoce e até saber com antecedência, antecipação, se elas podem vir a ter algum problema no futuro.